Informação exclusiva, o atacante René, que pertence à Luz e tem emprestado ao Vitória, é alvo de 2 clubes de São Paulo. Informação que pode interessar Palmeiras e Flamengo. Tati Castellanos deve deixar o West Ham. Para completar, Gabriel Jesus se declarando para o Palmeiras. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E informação exclusiva, o atacante René, que pertence à Portuguesa e está emprestado ao Vitória, é alvo de 2 clubes grandes de São Paulo. Os nomes desses times não foram revelados. O que eu posso te assegurar é que ambos pretendem comprar o jogador na janela de julho. E o fato de o René só ter 9 partidas na Série A permite que ele seja reforço no segundo semestre. Há também o interesse de um clube do Nordeste, além de uma equipe de Portugal e outra da França. Portuguesa ainda não tem ofertas oficiais com papel timbrado, mas um desses interessados já sinalizou com a intenção de pagar até 5 milhões de euros. E aqui vem informação importante. O Vitória tem a possibilidade de compra por 1 milhão de euros desde que não existam ofertas. Se essa proposta de 5 milhões de euros se confirmar, ou o Vitória cobre a proposta ou é obrigado a liberá-lo ficando com apenas 10% da taxa de vitrine, que é um valor que funciona como uma espécie de bonificação ao time que deu visibilidade ao atleta. O René é o segundo atacante com mais gols na temporada entre todos os jogadores que disputam a Série A. São 16 gols para o centroavante, que só está atrás do Pedro com 18. René pelo Vitória tem 15 jogos, 9 gols e 1 assistência. Temporada espetacular de alguém que tem só 22 anos de idade. Só para lembrar que antes da mudança para o Vitória, o Corinthians era o principal interessado e ficou bem perto de contratá-lo. Só não o fez porque o presidente Osmar Stabile considerou caro o pagamento de 700 mil reais pelo empréstimo. Daniel Moura, que chocolate o Palmeiras deu em Nicola. Boa noite. Foi, de fato, a partir da expulsão do Carrascal, uma atuação de galo do Palmeiras. Foram vários os atletas muito bem. Flávio Lopes, talvez o melhor. O Alan fez boa partida. Sistema defensivo como um todo muito bom. Enfim, o Arthur sempre, cara, nem parece que o Arthur é moleque, né? Subiu outro dia e tem deixado excelente impressão. Guedes SP Clube. Nicola, meu amigo, boa noite. Quem você acha que ganhará essa queda de braço por Danilo, Palmeiras ou Flamengo? Acho que o Danilo vai jogar no exterior. É a vontade dele, é a vontade dos empresários dele e é a vontade também do Botafogo, tá? É a única chance dele ficar em um clube brasileiro se não existirem propostas do exterior. Hoje, eu acho que a maior possibilidade de negociação com clubes da Europa. É importante registrar que, embora tenha muita gente cravando que o Danilo vai jogar no Palmeiras, tem negociações avançadas, a informação que eu tenho é de que eles vão esperar por ofertas do exterior. E durante a Copa, tá? Leandro Pereira, boa noite, Nicola. Adrielson e Lianco, no São Paulo, pergunta aí. Não, o Lianco não tem nenhuma chance, o cara é titular e peça importante no Galo. São Paulo, também falaram em Adrielson, mas o Adrielson não é uma operação barata, tá? Hoje o São Paulo tem não é em mãos, mas o São Paulo tem algumas possibilidades de zagueiros de graça. Vou citar os casos do Juan Jesus, do Napoli, Lucas Fasson, do Lokomotiv, o Wellington, que é zagueiro do Gostep, tem o Léo Duarte, zagueiro revelado no Flamengo, que estava no Başakşehir, e o Pablo Mari, zagueiro espanhol que já passou pelo Flamengo e estava no Al Hilal. Todos esses atletas têm contrato só até a metade do ano e, por consequência, já podem assinar um pré-contrato para chegar sem custos em 20 de julho, tá bom? O Daniel Moura quer saber se o Danilo vai ou não para o Palmeiras. Não espere por um acordo nos próximos dias. Eu vi do sócio do Juliano Bertolucci, que é o empresário do Danilo, que não há pressa para fazer esse negócio. E não há pressa porque entende-se que ele vai ter proposta da Europa. Os caras estão convencidos de que o Danilo vai para a Copa com a camisa da seleção, terá oportunidades para jogar, vai ganhar bons minutos e vai voltar valorizado. E eu não duvido que isso aconteça, tá? Só para lembrar que num amistoso recente da seleção, o Danilo entrou, jogou bem e, inclusive, meteu gol. Se ele consegue repetir essa fórmula na Copa do Mundo, os 30 milhões de euros que o Botafogo sonha em faturar hoje, certamente vão render bem mais, tá? Então, o raciocínio do staff do Danilo e também do Botafogo é um raciocínio absolutamente correto, tá? Atila Zapata, Nicola, o seu Palmeiras, meu Palmeiras,
Só ganhou pela arbitragem. O Flamengo pressionava até o árbitro inventar aquele vermelho. Bora em partes. Não sou palmeirense, tá? Como vocês podem ver, muitas alusões à Lusa não são à toa. O Flamengo era bem melhor do que o Palmeiras até a expulsão do Carrascal, mas a expulsão para mim é absolutamente justa. Tem até imagens do Murilo no vestiário com uma marca grande aqui no rosto e também com mais ou menos a região do ombro e o peito machucados, tudo por conta da entrada absolutamente descabida do Carrascal. E aqui vem o ponto, né? Sabe quantas vezes o Flamengo teve jogadores expulsos nessa temporada? 11. São 11 cartões vermelhos. E o Carrascal foi expulso 3 vezes, todas com cartões vermelhos direto. Essa é uma coisa que o Leonardo Jardim precisa corrigir com urgência. Nicola, alguma chance de o Gabriel Jesus chegar no Palmeiras depois da Copa? Tailã não é o lógico, mas não dá para descartar por completo. E eu não vou descartar por completo por conta de uma frase do próprio Gabriel Jesus em entrevista à ESPN. Eu vou ler a frase e aí vocês tiram as próprias conclusões, tá? O pessoal da ESPN está lá em Londres para uma série de conteúdos e também para jogos, né? E aí eles entrevistaram o Gabriel Jesus, que disse o seguinte, abre aspas, e eu penso, perguntaram, você pensa em voltar para o Palmeiras? Ele respondeu, eu penso nisso todos os dias. Eu acompanho, inclusive assisti ao Palmeiras contra o Cerro Porteño, que infelizmente perdeu. É meu sonho, já deixei muito claro. Um dia eu vou voltar. Não sei quando, não sei se é hoje, amanhã, ou se já foi ontem. Aí depois ele dá risada. E aí o Gabriel Jesus completa, eu penso todos os dias, mas o futuro a Deus pertence. Eu já falei muito que sou torcedor apaixonado pelo Palmeiras, minha opção no Brasil sempre vai ser o Palmeiras. Pois bem, o Gabriel Jesus tem mais um ano de contrato no Arsenal, tá? Mas todo mundo que acompanhou o jogo de hoje do Arsenal ficou com a impressão de que a despedida dele acontece no próximo sábado. Vocês sabem, tem Arsenal e PSG, final da Champions. E eu vou cobrir pela primeira vez a final da Champions e vou ter a oportunidade de perguntar para o Gabriel Jesus. Então a gente esclarece esse tema no próximo sábado. Eu trago conteúdo para explicar essa história. Estou credenciado para o jogo, felizmente a credencial já chegou. E aí eu esclareço isso, mas é importante registrar que o Jesus tem mais um ano de contrato com o Arsenal, salário de 5 milhões de reais por mês. O natural, o plano ideal na cabeça do Jesus era continuar jogando na Europa por mais 2 ou 3 anos, num clube relativamente grande, para depois voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras e encerrar a carreira. Se não pintarem propostas interessantes, clubes grandes, aí sim ele pode acelerar esse processo de retorno para defender o Verdão, tá bom? Nilson Miguel. Nicola, mano velho, pelas tuas atitudes, todos nós já percebemos que você é palmeirense. Ou, no mínimo, tem preocupação, tem procuração para defender o porco. No teu canal, o Palmeiras só tem notícia boa e nenhum problema. Nilson, tomara que tenha algum torcedor do Palmeiras na live, e ele certamente vai lembrar várias críticas que eu faço. Porque, cara, o trabalho aqui não é só de elogiar e nem só de criticar, é apontar quando o time vai bem e quando o time vai mal. Cheguei a dizer nessa semana sobre reforços que o Palmeiras fez e contratou de maneira absolutamente errada. O Paulinho fez um vídeo longo falando sobre o Paulinho. O Paulinho custou ao Palmeiras 200 milhões de reais. Eu cheguei, me deu o trabalho de dividir o custo dele pelo número de gols e assistências, mas enfim, tá registrado aqui, beleza? Paulo da Silva, boa noite, Nicola. Como é que o Paulo Nobre é visto politicamente dentro do Palmeiras? Como um fenômeno, Paulo. Se o Paulo Nobre concorresse à eleição contra a Leila Pereira, a chance dele vencer é enorme. O Paulo Nobre é muito querido pelo torcedor, pelo sócio e também por conselheiros, tá? O problema é que o Paulo Nobre abriu mão do seu cargo no Conselho Deliberativo e para se candidatar à presidência ele precisaria voltar ao Conselho Deliberativo primeiro. E só para completar e não deixar mal explicado, a Leila Pereira não vai poder se candidatar, pelo menos até esse momento ela não pode se candidatar a um terceiro mandato, ela precisaria mudar o estatuto do clube. Ela acenou com essa possibilidade, existiram movimentos internos liderados por pessoas próximas a ela, mas a repercussão foi muito ruim entre os cardeais do Palmeiras, tá bom? Nicola, você tem informações sobre Danilo no Palmeiras? O que eu sei sobre Danilo no Palmeiras é o seguinte, pessoal, a informação que corre é de que o Palmeiras hoje, que o Palmeiras vamos lá, o Palmeiras sinalizou não, o Palmeiras não fez uma proposta
para o Botafogo, mas o Palmeiras procurou o Juliano Bertolucci, que é o empresário do jogador, e ofereceu 20 milhões de euros fixos, mais bônus. Essa proposta não tem potencial para ser aceita, tá? A ideia do Botafogo é vender por pelo menos 30. E diante desse cenário, hoje, a chance de um negócio com o Palmeiras ela não está quente, não está perto. O que vai acontecer? O Palmeiras pode melhorar essa oferta. Isso já foi acenado para o próprio Bertolucci. Mas o Bertolucci, o Danilo e o Botafogo imaginam que o jogador vai se valorizar na Copa. Eles têm certeza que o Danilo vai jogar alguns minutos, vai deixar boa impressão e vai chamar a atenção de clubes da Europa, tá bom? Até porque a prioridade do Danilo é voltar a jogar no futebol europeu, de preferência num clube grande. Marcelo Gabrielon. Nicola, a chance do Palmeiras não contratar o Nino e gastar a grana com camisa 5? Ô Marco, eu vou ler para você o que uma fonte do Palmeiras me respondeu sobre o Nino, tá? Peraí. Porque o Palmeiras já contratou Barbosa. Aí a pergunta que eu fiz foi a seguinte: passando para saber se há alguma chance de o Nino ser contratado em julho. A pessoa respondeu: chance pequena, mas existe. Ainda não desistimos. O ponto é, com o Barbosa, a prioridade do Palmeiras passou a ser hoje. Hoje a busca se dá por um lateral direito. Na esquerda, os caras entendem que Piquerez, Arthur e Jefté dão conta do recado. Na direita, com Jefté, Piquerez e Arthur na esquerda. Na direita, com Giai e Kelvin, é que a coisa não tem funcionado tão bem. O Danilo é um objetivo, isso é muito claro, todo mundo quer o Danilo por lá, mas o Palmeiras está analisando as possibilidades, tá bom? E sobre o que o Palmeiras quer, transmitindo a mensagem de que o Nino deixou de ser prioridade, apesar de ter um acerto com o jogador desde janeiro. Que não adianta o Zenit pedir um caminhão de dinheiro. Se pedir um caminhão de dinheiro, não vai sair negócio, tá bom? Importante registrar que o Palmeiras não vencia o Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2017. Eram 16 jogos com 8 vitórias do rival e 8 empates, uma baita freguesia. E essa freguesia foi para o espaço com gols de Flaco Lopes no primeiro tempo, Alan e Paulinho no segundo tempo. Teve direito até a provocação. Paulinho marca o terceiro gol do Palmeiras e sai fazendo sinal de silêncio pro torcedor do Flamengo, o que causou uma verdadeira confusão em campo. Com o resultado, o Palmeiras foi a 38 pontos e abriu 7 de vantagem em relação ao Fla, que tem uma partida a menos e pode diminuir essa distância para 4 pontos. Importante registrar que a vitória alviverde teve muito a ver com a expulsão de Carrascal aos 20 minutos do primeiro tempo. Até então, o Flamengo era dono do jogo. Depois, no 11 contra 10, o Palmeiras soube tirar a vantagem dos espaços deixados pelo adversário e conquistou vitória super importante, que quebrou uma sequência de 4 jogos sem vitória. O Palmeiras vinha de 3 empates e a derrota pro Cerro Porteño. No final da partida, na entrevista coletiva, o Abel Ferreira citou 2 mulheres como forma de agradecimento. Ele homenageou essas 2 mulheres em relação à vitória, dedicando a vitória para Leila Pereira, por conta da coragem da presidente em bancá-lo, e também a todo o departamento de futebol mesmo, em meio às críticas, e também ele resolveu homenagear a filha mais velha, a Maria Inês, que ele não vê há quase um ano. Abre aspas pro técnico do Palmeiras: prometo-lhe, filha, que em breve estaremos juntos. Saideira sobre o Verdão, Paulinho voltou a marcar um gol após 329 dias, era quase um ano sem balançar as redes. E o Flamengo, que perdeu para o Palmeiras por 3-0 nesse sábado, teve pela 11ª vez no ano um jogador expulso. Carrascal foi o vilão da vez, recebendo cartão vermelho aos 20 minutos do primeiro tempo. O Carrascal, que já foi expulso pela 3ª vez na temporada, os 3 cartões vermelhos de forma direta. O meio-atacante colombiano voltava inclusive de uma suspensão de 4 jogos, acertou o pé muito alto no rosto do Murilo e acabou indo para o chuveiro mais cedo. E essas 11 expulsões ajudam a explicar a dificuldade que o Flamengo tem encontrado em jogos importantes da atual temporada. A derrota para o Palmeiras, por exemplo, coloca em risco o título do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que há muitas rodadas pela frente, mas o Verdão abriu 7 pontos de vantagem, num jogo em que o Flamengo era considerado favorito, pelo menos até a expulsão do Carrascal. Se o Flamengo tivesse vencido, a distância, que hoje é de 7 pontos, seria de apenas 1. Com o detalhe de que o Flamengo tem uma partida a menos do que o Palmeiras contra o Mirassol e poderia assumir a liderança para disparar no Campeonato Nacional. Leonardo Jardim, depois da partida, preferiu colocar a culpa no árbitro David Oliveira Lacerda e não no Carrascal.
Ele lembrou que o Palmeiras, em jogos do Lacerda, tem 90% de aproveitamento dos pontos, enquanto o rubro-negro possui apenas 50% de aproveitamento com esse árbitro. Você concorda com o Jardim? O que você pensa sobre essas 11 expulsões? Já usa o espaço para comentário e opine. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E Montoro, jogador do Botafogo, tem sido oferecido para times do Brasil e do exterior. O meio-atacante argentino, de 19 anos de idade, que havia sido comprado no ano passado, segue com uma série de pendências. O Botafogo não pagou, por exemplo, aos seus empresários a comissão. O jogador também tem outras questões relacionadas a luvas pendentes. E diante desse cenário, os representantes do Montoro têm oferecido o atleta para times do Brasil, na Argentina e na Europa. A expectativa do Botafogo é de que pinte alguma proposta superior aos 7 milhões e 900 mil euros investidos na temporada passada, quando da sua compra junto ao Vélez. Importante registrar que o Vélez também tem muito dinheiro atrasado a receber do Botafogo por conta dessa transferência. Só para completar, lembrar que o Montoro nessa temporada soma 28 jogos, 2 gols e 3 assistências. Bora encerrar esse vídeo para falar sobre Tati Castellanos, centroavante argentino de 27 anos de idade, que já esteve na mira do Flamengo e do Palmeiras. E não há momento melhor para contratá-lo, isso porque o West Ham está muito perto de ser rebaixado. E se confirmar a queda do West Ham, a verdade é que o Tati Castellanos terá uma redução de 50% dos seus salários. Essa queda brusca nos vencimentos está prevista no contrato, o que prova que o Tati Castellanos deixará o West Ham. Não tem a menor lógica dele aceitar ficar para jogar a segunda divisão inglesa recebendo metade dos seus vencimentos. Vale a lembrança de que o West Ham havia o comprado na temporada passada da Lazio por 29 milhões de euros. Em geral, quando acontece um rebaixamento na Premier League, os atletas perdem o valor. Talvez uma proposta de 20, 25 milhões de euros seja suficiente para convencer o West Ham a liberar o bom atacante, que na temporada de estreia no futebol inglês, mesmo com toda a dificuldade do West Ham, conseguiu marcar 8 gols e 3 assistências em 33 partidas. Ele é titular absoluto. O rebaixamento ou não do West Ham será confirmado na última rodada do campeonato inglês, marcada para esse domingo. A partir daí, dirigentes de Flamengo, Palmeiras e outros interessados no futebol nacional precisam estar atentos e com o telefone na mão pode estar pintando uma boa notícia. Você gostaria de Tati Castellanos no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Gabriel Jesus voltará ao Palmeiras e pode ser antes do que você imagina. Dá para tirar essa conclusão a partir de uma entrevista que ele deu à ESPN nos últimos dias. Dá uma olhada no que disse o atacante que não deve ficar no Arsenal. Ele tem mais um ano de contrato no clube inglês, mas tudo se encaminha para que ele seja negociado em julho. Abre aspas para o Gabriel Jesus. Eu penso no Palmeiras todos os dias. Eu acompanho o time, inclusive assisti a derrota para o Cerro Porteño. Infelizmente o time perdeu. É meu sonho. Já deixei muito claro, um dia eu vou voltar. Não sei quando, não sei se é hoje, amanhã ou se foi ontem. E ele dá risada e completa. Eu penso todos os dias no Palmeiras, mas o futuro a Deus pertence. Eu já falei muito que sou torcedor apaixonado pelo Palmeiras. Minha opção no Brasil sempre vai ser o Palmeiras. Só para lembrar que na temporada passada o Flamengo chegou a cogitar a contratação do Gabriel Jesus. Só que por conta de um problema no joelho que o incomodava desde a Copa do Mundo passada, o negócio acabou não avançando. Gabriel Jesus, que não conseguiu vingar com a camisa do Arsenal nessa temporada, concorrência com o Jokeres também acabou atrapalhando. Você, torcedor alviverde, entende que já é hora de Gabriel Jesus voltar? Só vale a lembrança de que na Inglaterra seu salário gira na casa dos 5 milhões de reais por mês. Para descobrir por que Roger Guedes esteve na Neoquímica Arena na noite desse domingo para acompanhar Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Um monte de gente passou a especular que ele estaria voltando para o Timão ou para o Galo, os clubes onde ele mais fez sucesso no futebol brasileiro. Já tem até jornalista cravando que Roger Guedes virou opção para o Corinthians na metade da temporada. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Timão, e dá para garantir que não há negociação, até porque já houve proposta de 20 milhões de euros feita pelo Grêmio pro Al Rayyan e o clube qatari recusou. A temporada do Roger Guedes foi perto da perfeição, 32 jogos, 31 gols e mais 4 assistências.
Roger Guedes tem mais um ano de contrato com o Al Rayyan e sua renovação, a última, lhe garantiu ainda maior salário. Ele ganhava 5 milhões de reais por mês e passou a ganhar 6 milhões de reais mensais. Mesmo os vencimentos do Memphis Depay. Só que o salário do Roger Guedes é livre de impostos. E por lá, no Catar, há um plano para naturalizá-lo, para que ele possa defender a seleção do Catar na briga por vaga na próxima Copa do Mundo. O Marcelo Paz me assegurou que não existe negociação. Roger Guedes fez apenas um pedido, porque está passando férias no Brasil e, ao lado de alguns amigos, gostaria de ir para a Neoquímica Arena. O Corinthians atendeu esse pedido, forneceu um camarote. O Roger ainda passou antes da partida no vestiário para cumprimentar o presidente, o Marcelo Paz e outros jogadores, mas a chance de negociação por hora está descartada. Corinthians não tem dinheiro, o Galo não pode chegar aos 20 milhões de euros que o Grêmio ofereceu na tentativa de contratá-lo na temporada passada, oferta rejeitada pelo Al Rayyan. E você gostaria do Roger Guedes no futebol brasileiro? Já usa o espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!